Boa noite, amada igreja, graça e paz. Que bom que nós podemos nesta noite nos reunirmos para cultuarmos ao Senhor neste domingo, que é domingo de ressurreição. Simbolicamente nós acreditamos, nós cremos e nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, e que bom que nós podemos cultuar ao nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de João, Evangelho de João, no capítulo 12. Hoje é domingo de Páscoa, e no domingo de Páscoa nós celebramos a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E a morte e ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico, é comprovado historicamente. Mas hoje nós não vamos falar exclusivamente da morte e da crucificação de Jesus Cristo e sua ressurreição. Porque que Jesus morreu e foi crucificado é fato, mas existe mais um fato que precisa acontecer: a nossa crucificação, a nossa morte. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nesta noite, e para isso nós vamos ler este texto de João no capítulo 12, e nós leremos do versículo 20 até o 26, e diz assim: Entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, nós desejamos ver Jesus. Filipe foi e contou a André, e André e Filipe comunicaram o pedido a Jesus. Jesus lhes respondeu: Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, e pedimos que o Senhor vivifique esta palavra nos nossos corações, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Durante os primeiros 12 capítulos do Evangelho de João, do primeiro livro escrito por João, a gente percebe claramente a intenção do autor, que é apontar para a glória de Deus diante do mundo. O objetivo do início do livro de João, do Evangelho de João, é apontar para a glória de Deus perante o mundo. E aqui a gente percebe isso de maneira muito clara. Justamente o que tinha acontecido era que, alguns dias antes, Jesus tinha ressuscitado Lázaro em Betânia. Ele tinha estado em Betânia e então ali ele ressuscitou o seu amigo Lázaro, cerca de 4 dias depois, já em início de decomposição. Como diz o texto, Senhor, já cheira mal. E ele falando, tira a pedra, mas Senhor, já cheira mal. E então Lázaro foi ressuscitado. E a ressurreição, ela é uma intervenção violenta no curso da humanidade, na história da humanidade. Porque até então, todo aquele que morreu não volta. Todo aquele que foi, permanece no túmulo. Mas Jesus ressuscita Lázaro. E então, porque ele é o autor de toda a história, ele pode intervir de tal maneira. Jesus tinha ressuscitado seu amigo Lázaro em Betânia. E aquela notícia se espalhou por toda a vizinhança, por toda a circunvizinhança. Todo mundo soube que um homem tinha ressuscitado alguém que estava morto já há alguns dias, que Jesus tinha feito isso. E então, pessoas que até então, inclusive, duvidavam de quem fosse Jesus, a partir daquilo passaram a crer. Jesus então sai de Betânia, ele chega para alguns dos seus discípulos, está lá em Lucas no capítulo 19, e ele fala assim: vão até a aldeia próxima que fica entre Betânia e Betfagé, e ali vocês vão encontrar um jumentinho amarrado que nunca ninguém montou. Peguem esse jumentinho e tragam-no para mim. Essa é uma outra história, gente, mas já pensou o que é montar num jumento chucro? Que nunca ninguém... Eu já vi aqueles vídeos de doma de animais.
Jesus montou e exerceu senhorio sobre aquele jumento chucro. Sobre aquele jumento chucro, Jesus exerceu o seu senhorio. Foi o primeiro a entrar com Jesus em Jerusalém, inclusive. Jesus é Senhor sobre as nossas chucrices. Mas esse não é o tema da pregação, vamos voltar. Jesus, então, montado num jumentinho, ele se dirige até Jerusalém. E aquela multidão que acompanhava Jesus, desde Betânia, foi acompanhando e seguindo, porque o mestre estava indo. Mas acontece que em Jerusalém, existiu uma multidão que estava ali reunida por causa da Páscoa. Tinham ido ali para Jerusalém para adorar, celebrar a Páscoa judaica, celebrar a libertação do Egito. Então tinha muita gente em Jerusalém, e daí vem mais uma multidão seguindo a Jesus. E aquelas duas multidões se encontram em Jerusalém, porque já está todo mundo sabendo que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. As multidões pegam folhas de palmeira e aguardam Jesus chegar. E quando Jesus está entrando em Jerusalém, eles começam a clamar: Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E ele vem montado num jumentinho. Hosana significa salve-nos. Então aquela multidão, aquele povo numeroso, está celebrando a entrada de Jesus como rei, reconhecendo que ele é Salvador. Remetendo a palavra do profeta Isaías no capítulo 62, no versículo 11, que diz: não tenha medo, ó filha de Sião, eis que o teu rei está chegando, montado em um jumentinho. O profeta messiânico Isaías já tinha predito isso lá no seu livro, e cerca de 500 anos depois, isso acontece. Aquelas duas multidões se reuniram para adorar a Jesus. Os fariseus estavam indignados. Eles não só queriam já há algum tempo matar a Jesus, mas quando eles viram que Lázaro também era o testemunho vivo da ressurreição, eles também tramavam matar, tirar a vida de Lázaro. No meio de toda aquela multidão, no meio de todas aquelas pessoas que estavam reunidas ali em Jerusalém, havia alguns gregos. A Bíblia não diz se esses gregos que estavam ali eram prosélitos do judaísmo, que tinham se convertido ao judaísmo e, portanto, tinham ido a Jerusalém para adorar, ou se eram curiosos gregos que estavam ali, ficaram sabendo da notícia a respeito de Jesus e resolveram então saber quem era esse Jesus, que ressuscitou um homem que já tinha falecido há algum tempo. Então eles chegam até Filipe. Filipe é um nome de origem grega, e eles eram gregos. Eles chegam até Filipe, por afinidade talvez, e falam: Filipe, nós queremos encontrar com Jesus, nós queremos ver Jesus, nós queremos conhecer Jesus. E Filipe fala com André, também outro nome grego, fala com André, e eles chegam até Jesus. E entregam para Jesus esse pedido: olha, tem alguns gregos que desejam conversar com o Senhor. O natural de uma conversa é que seja da seguinte maneira: olha, Jesus, tem uns gregos que desejam falar contigo. E aí, o que seria uma conversa natural? Uma conversa num curso natural, falaria assim, Jesus talvez dissesse: olha, daqui meia hora dá para eu conversar com eles. Ou então: olha, eu estou tranquilo agora, pode trazê-los para cá. Mas qual é a resposta de Jesus? Olha que diálogo inusitado, amo as conversas de Jesus. A resposta de Jesus está ali no versículo 23. Jesus lhes respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em alguns momentos, Jesus respondia às perguntas que lhes eram feitas, ou os diálogos com quem ele entabulava, de uma maneira tão profunda, tão profunda. E há tanta coisa nisso que Jesus está falando. Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Queridos, quando Jesus fala chegou a hora, a gente percebe que ele tinha o timing perfeito com Deus. A sua sintonia com o tempo, com a plenitude do tempo.
Em alguns momentos, Jesus fala assim: não é chegada a minha hora ainda, não é a minha hora ainda, mas nesse momento ele fala: é chegada a hora, a plenitude do tempo, o momento exato que Deus determinou. Em alguns momentos a gente se estabaca com isso, não é verdade? Em alguns momentos nem sempre a gente está sintonizado com o tempo certo de Deus, mas Jesus estava perfeitamente sintonizado com Deus, ele tinha esse timing perfeito com Deus, e ele fala: é chegada a hora, e é chegada a hora do quê? Chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. É muito interessante porque esse momento, Jesus começa a falar, e ele começa a falar ali com aqueles gregos que estão por ali, mas também, se a gente ler a continuação do texto, você vai ver que ele começa a conversar com todas as outras pessoas que estavam ali também, não apenas os gregos. Estavam ali os seus discípulos, mas também estava a multidão, todos aqueles que o tinham seguido. E essa é a última fala de Jesus para as multidões. Essa é a última semana de Jesus. Ele entrou em Jerusalém para cumprir a sua missão de entregar a sua vida para satisfazer a justiça divina e para nos libertar da escravidão do pecado. Ele sabia que ele estava fazendo isso e ele foi de maneira voluntária para a crucificação. Até então, muitas vezes ele esteve com muitas pessoas. Mas quando chega este momento, é a última vez que ele se dirige para a multidão. Depois disso, restam poucos dias para a Páscoa e também para a sua crucificação. Após isso, ele pede para os discípulos que preparem a ceia, e ali na ceia ele vai ter um momento mais íntimo com os seus discípulos. Os últimos momentos de Jesus, ele preferiu estar com os seus discípulos. Ele preferiu estar com aqueles que lhe eram mais próximos. Depois da ceia, eles vão para o jardim do Getsemane, ali ele é traído, ali ele é preso, depois ele vai ser torturado, e nós sabemos qual é o desfecho desta história. Mas olha que diálogo interessante esse aqui. Gregos pediram para ver Jesus. E aqui nesse último momento em que Jesus se reúne com as multidões, ele já está falando do caráter universal da sua missão. Ele não veio apenas para aqueles que eram da etnia judia, ele veio para todos os povos, todas as nações. E isso nos faz lembrar do texto de João, no capítulo 1, no versículo 12, que diz assim: ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, ou deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Os gregos queriam ver Jesus. Os gregos queriam ver Jesus. Sua obra começou entre os judeus, lá naquela cidadezinha empoeirada chamada Nazaré. Será que poderia de Nazaré vir alguma coisa boa? E depois os gregos, e 2000 anos depois, aqui estamos nós, num domingo, celebrando a ressurreição. O que Jesus responde quando seus discípulos comunicam o desejo dos gregos de vê-lo? É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Aí é muito interessante, porque o que possivelmente os discípulos entenderam quando Jesus falou isso? Chegou a hora, agora é a hora que Jesus vai arrasar, vai quebrar tudo. Agora é o momento em que Jesus vai destruir o Império Romano. Porque esse era o entendimento deles. Lembra que na primeira Páscoa Moisés tinha liberto o povo da opressão, da escravidão do Egito. Então, na cabeça dos judeus, viria mais um libertador agora. Primeiro tinha libertado do Egito, agora ia libertar da escravidão ou da opressão de Roma. Esse foi o primeiro entendimento que eles tiveram ali. Então, eles já começaram a pensar possivelmente desta maneira. Agora é a hora, a multidão está toda aqui. Nós estamos em
Jerusalém. Está todo mundo conosco, todo mundo já entendeu que Jesus é o Salvador. Todos estavam gritando, Hosana, todos estavam declarando que Ele é o Salvador, pedindo para salvar. Então é agora que Jesus vai se revelar na sua glória e, portanto, vai nos libertar da opressão do Império de Roma. Era disso que Jesus estava falando? Quando Jesus falou, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, na verdade, Ele estava falando a respeito da sua morte, crucificação e ressurreição. Quando a gente pega o texto de Lucas, no capítulo 24, há 2 discípulos que estão no caminho de Emaús. Um deles é Cleopas. Quem sabe se o segundo, cujo nome não é revelado, fosse André ou fosse Filipe. E eles estavam desalentados, Jesus já tinha sido crucificado, não tinha ressuscitado ainda. E eles estão ali desalentados, pensando assim, poxa, a gente achava que era Ele que ia nos libertar. A gente achava que era Ele que ia ser o revolucionário político, que iria nos libertar do governo de Roma, da tirania do governo de Roma. Por isso essa era a mentalidade, provavelmente ali dos judeus, mas Jesus estava falando, eu serei glorificado. Os discípulos entenderam, agora o mestre vai quebrar tudo. No entanto, ele fala que o momento dele ser glorificado, quando ele fala que o momento dele ser crucificado, ele está se referindo, na verdade, à sua morte e à sua ressurreição. Ele está falando da sua cruz. E de cara, então, nós aprendemos, isso já nos ensina, que não existe glória sem cruz. Que todo aquele que será glorificado um dia, lá no céu, precisa passar por crucificação com Cristo nesta terra. Somente será glorificado no céu aquele que foi crucificado com Cristo, aqui nesta terra. Gálatas no capítulo 6, vamos abrir lá em Gálatas no capítulo 6. Gálatas 6, no versículo 14. Olha só o que diz. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Em algumas versões, principalmente na Almeida, vai estar escrito justamente assim, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. A não ser na cruz de Cristo. Queridos, um dia nós receberemos um corpo glorificado. Depois que nós morrermos, nós receberemos um corpo glorificado, mas o download da glória de Deus, ou o descarregamento da glória de Deus, começa aqui nesta terra e é na cruz. Começa aqui nesta terra e é na cruz. Porque o que é ser transformado? Ser transformado é ser feito imagem e semelhança de Deus. Ser feito imagem e semelhança de Jesus Cristo. Jesus morreu por toda a nossa iniquidade. E quando nós aceitamos o seu sacrifício, nós somos crucificados com Ele. Não uma morte física necessariamente, mas a morte do nosso eu, a morte do nosso ego, a morte da nossa vontade, a morte da nossa autonomia, a morte da nossa autossuficiência, a morte da nossa carnalidade, a morte da nossa independência. E isso acontece na cruz. Por isso é na cruz o lugar onde nós somos glorificados. Porque ali nós morremos, a nossa natureza humana ali morre, para que a natureza divina, que é Jesus Cristo, viva em nosso lugar. Ali nós somos restaurados quanto à imagem e semelhança com Deus. De manhã eu estava com os demais irmãos e nós falávamos a respeito disso. Sabe quando você precisa carregar o seu aparelho de celular e, portanto, você o conecta na tomada? Só conectados na cruz acontece o download da glória de Deus na nossa vida.
É só ali que nós somos carregados da imagem e semelhança que nós temos com Deus. Não existe outro lugar que isso possa acontecer. A Bíblia fala que nós somos transformados. É a palavra para sermos glorificados. Nós somos transformados de glória em glória. É isso que diz o texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Que todos nós somos transformados de glória em glória. Um dia nós seremos plenamente glorificados, mas é aqui nesta terra que este processo começa. O que é ser glorificado? Ser feito à imagem e semelhança de Deus. Assim como Paulo, que eu não me glorie em mais nada a não ser na cruz, a não ser na cruz, a não ser na cruz. Alguém comete uma injustiça, vou pegar onde pega, né? Vou pegar um ponto nevrálgico. Alguém comete uma injustiça contigo no trânsito, e a vontade de repente é dar um xingão, mandar um dedão. Mas aí você lembra que você está glorificado. Perdão, que você está crucificado. Aí você se lembra que você está crucificado. E quem está crucificado não manda dedão, nem xingão, nem nada. Ali na cruz. Quem sabe se seu cônjuge ficou estressado por algum motivo que não tem a ver com você, mas pela liberdade, ele resolveu descarregar o estresse na sua vida. E você está lá se sentindo injustiçado com a situação. E talvez a sua vontade não seja de abençoá-lo. Mas aí você se lembra que você está crucificado. E que na cruz a gente até se magoa, mas a mágoa não dura ali. A gente até sente a dor. A gente se ira, a gente se estressa, a gente fica nervoso. Mas estas coisas na cruz não permanecem. Mágoa não permanece na cruz. Quantas pessoas podem ter cometido injustiça contigo? E talvez a sua alma fique reivindicando que aquela pessoa deveria lhe pedir perdão. Quando a gente está crucificado, independente do outro nos pedir perdão, a gente já perdoou. Porque a gente não quer guardar, reter mágoa no nosso coração. Em alguns momentos, filhos, os pais errarão com você, inevitavelmente. Não existe pai perfeito. Então, todos os filhos que ainda não são pais, saibam que o dia que você for pai, você vai errar também. Você também vai falhar. Então, não junte mágoa no seu coração em relação aos seus pais. Se lembre que você está crucificado. Não resista ao download da glória de Deus na sua vida. Libere perdão, peça perdão. Se Deus já mostrou que você deveria ter pedido perdão para alguém, e talvez por orgulho, mas eu vou ter que dar o braço a torcer, e depois aquela pessoa vai querer tripudiar em cima de mim, vai ser aquela coisa. Você está crucificado, não está? Você está crucificado. Sofrer, queridos, todo mundo sofre. Sofrimento faz parte da existência. Independente de fé, independente da fé, independente daquilo que a pessoa crê, todo mundo sofre nessa vida. A questão é que nós precisamos sofrer como Jesus, crucificado e glorificando e honrando o nome de Deus. Crucificados? Aí olha só, Jesus começa a dilatar esse entendimento. Ele começa a falar, o Filho do Homem será glorificado. E daí ele usa de uma pequena parábola para falar a respeito de como isso acontece. Como acontecerá com ele, porque ele está predizendo, mas também como isso chega para nós aqui. E olha só o versículo 24 que diz. Opa, eu estou em Gálatas. Olha só o versículo 24.
Em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Quando Jesus repetia em verdade, ele está chamando a atenção e falando, presta atenção nisso que eu estou dizendo. E ele fazia uso desse recurso de repetição para chamar a nossa atenção para algo que ele queria que nós prestássemos a devida atenção. Então ele fala em verdade. E aí ele fala assim que se o grão de trigo é necessário, que o grão de trigo caia na terra e morra. Se o grão de trigo não cair e não morrer, permanece ele só. Sabe pipoca? Eu não sei como se fala na sua região, mas a gente fala que aqueles milhos que não viram flor, que não estouram, fica milho encruado. Já viram? A gente chama de piruá. Tem muito piruá, gente. Tem muito piruá. Passa pelo fogo e não transforma. Fica ali enrustido. Passa pelo fogo, passa pela pressão e não muda. Continua encruado. Vem aquela pressão toda, vem aquele calor todo, mas não muda. Resolveu que vai ser ele sozinho. Aquele grão que fica sozinho, passa pelo sofrimento, passa por todas as situações, mas não muda de natureza. Continua milho encruado ali, fechado em si mesmo. E olha só que coisa interessante. O verbo cair aqui, se nós pegarmos esse texto no original, se nós o pegarmos em grego, o verbo cair tem dois significados. Ele significa prostrar-se, dar a reverência, e ele também significa ser submetido a julgamento voluntariamente e ser condenado. Ser voluntariamente submetido a julgamento e ser condenado. Tem esses dois significados. Jesus se prostrou diante de Deus e ele voluntariamente assumiu a sentença de morte que era para cada um de nós. Ele foi considerado culpado, recebeu toda a nossa culpa. E é por isso que ele foi crucificado, para satisfazer a justiça divina. Queridos, a cruz nunca foi entre Jesus e Satanás. Satanás não teve nada a ver com aquilo ali. Apesar dele ter sido um dos que ficou agindo, ele queria matar Jesus. Mas a cruz sempre foi entre Jesus e Deus. Jesus morreu para satisfazer a justiça divina. Não foi porque Satanás tivesse algum poder sobre a vida dele, não. Existia uma dívida para ser paga, porque Deus tinha sido ofendido. E então Jesus voluntariamente é submetido a julgamento, o nosso julgamento, passa pela condenação, recebe a sentença de morte e morre no nosso lugar. Morre no nosso lugar. Agora, olha que coisa interessante. Na primeira parte do texto, diz que se o grão de trigo não cair e não morrer, fica só. Mas a segunda parte do texto diz que se o grão morrer, produzirá muito fruto. É interessante que aqui ele não fala se o grão se o grão cair e morrer. Na primeira parte ele fala cair e morrer. Na segunda parte ele fala apenas morrer e ele já não fala mais cair. Por que será? Como professor de português, a gente às vezes presta atenção nesses detalhes. Por que motivo? Queridos, Romanos 14, 11, diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cair é inevitável. Todo mundo vai se dobrar. Todo mundo. Independente da religião, independente da fé que professou, independente se teve uma vida com Jesus ou se viveu a vida do jeito que bem entendeu, a Bíblia fala que todo ser humano se dobrará diante de Deus e reconhecerá que de fato Ele é Senhor. Mas Jesus veio
para nos dar a oportunidade de nos dobrarmos antes de morrermos. Por isso que ele fala nessa segunda parte aqui do texto, que se o grão morrer, produzirá fruto. E essa é a missão de Jesus. Essa é a missão de Jesus. Cair é inevitável. Todos nós, aliás, nós já caímos desde o Éden. Todos nós somos pecadores, todos nós somos caídos. A prostração diante de Deus é a certeza de todo homem. Ah, mas eu não acredito que Deus existe. Vai se dobrar. Ah, mas vai se dobrar. Isso é fato. Isso é fato. Como disse o pastor Evert na semana passada, que oração? Hora de nós morrermos. Hora de nós morrermos. Ele citou o pastor Josemar Bessa na semana passada. Todos nós nos encontraremos com Jesus. Encontrarmos-nos com Jesus é inevitável. A questão é se nós nos encontraremos com Jesus aqui na cruz, nesta vida, na cruz, ou no inferno. Ou no inferno. Amados, o inferno é o despejar de toda a ira de Deus sem a graça. É Deus derramando toda a sua ira sem a graça. Então a questão é quando nós nos prostraremos. Jesus veio para nos dar a oportunidade de nós morrermos antes de morrermos, de nós sermos crucificados aqui, de nós nos identificarmos com o sacrifício de Jesus aqui ainda, de nós nos dobrarmos diante de Deus aqui e não quando já não tem mais jeito. Jesus veio para nos dar oportunidade de salvação, de nós reconhecermos o seu senhorio hoje, não quando nós estivermos mortos eternamente. O grão caído precisa morrer, mas a hora de morrer é agora. Que horas são? Hora de morrer. Hora de nós nos encontrarmos com o nosso Salvador na cruz. Ele morreu para nos dar esta oportunidade, a de nós morrermos também ainda nesta vida, ainda agora. Ele se identificou com a nossa condenação, com a nossa morte, a fim de que nós possamos nos identificar com a sua morte e a sua ressurreição. Nós estamos caídos desde Gênesis. Caído você está. Condenado você já está. A sentença de morte todos nós já temos. Mas se você morrer a morte de Jesus, se você morrer antes de morrer, você não morrerá para sempre. Se você morrer antes de morrer, você viverá para sempre. Cair todos nós caímos. Mas morrer, mudar de natureza e ressuscitar, somente os filhos de Deus, somente os que creem, somente os que o reconhecem como Rei do Universo, ainda que venha montado num jumentinho, desde aquela estrada poeirenta lá de Nazaré. Jesus se identificou com a nossa queda, morreu a nossa morte, recebeu a nossa sentença, a fim de que nós possamos nos identificar com a sua vida, que é cheia de bons frutos, que é frutífera, Nenhum de nós será um piruá encruado. Amém, queridos? Seremos frutíferos. Como diz Jesus na parábola do semeador, nós não seremos grão caído e solitário. Nós seremos aquela semente que caiu numa terra boa e que por causa disso frutificou e multiplicou a 30, 60 e 100 por 1. Que bom que nesta noite nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com Jesus na cruz. Terrível se nós tivéssemos a condenação e nos encontrássemos
com Ele somente no inferno, porque aí é só ira, só a justiça, sem a graça, sem a misericórdia, sem a bondade, que chegou primeiro, que chegou antes. Olha o versículo 25, ele vai expandindo. Primeiro ele explica a respeito de como isso acontece. É necessário não somente que você se prostre, é necessário que você morra. Você não fica apenas na externalidade. Porque de uma maneira externa todos nós podemos nos dobrar diante de Deus. Os fariseus faziam isso. Mas e morrer? E mudar de essência? E fazer a sua vontade morrer? E fazer os seus desejos morrerem? E fazer morrer a sua natureza terrena? E fazer morrer a natureza terrena. Aí no versículo 25, ele explica aquela parábola de um versículo que ele acabou de falar ali atrás. Ele diz assim: aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, e ele fala odeia, a preservará para a vida eterna. A palavra usada para odiar, a palavra usada para odiar aqui é misos, aquele que odeia a sua vida, aquele que tem aversão à sua vida, aquele que tem ódio em relação à sua vida aqui nesta terra. E nós temos um problema bem sério. Nós somos muito condescendentes com nós mesmos. E a gente se compara com as pessoas. E a gente sempre acha que a gente está melhorzinho na fita. A gente sempre acha que é um exagero a cruz para a gente, na verdade. Não pequei tanto assim. Também não é para tanto, né? A gente é muito fariseu. A gente olha para o publicano e a gente fala assim: Senhor, muito obrigada, porque eu não sou como ele. A gente não enxerga o tamanho da ofensa, o tamanho da dor que os nossos pecados causaram e causam no coração de Deus. No coração de Deus. Em alguns momentos nós ouvimos as pessoas falando que desejam estar em paz consigo mesmo. Queria estar em paz comigo mesmo. Desejo estar em paz comigo mesmo. Essa é uma fala que a gente ouve em vários ambientes. Eu gostaria de estar em paz, eu não tenho paz, eu desejo estar em paz comigo mesmo. Amados, a fonte de toda perturbação humana não é sobre o relacionamento do homem consigo. A fonte de toda perturbação humana é porque desde que ele caiu, ele está em guerra com Deus. E por isso ele não tem paz. Ele está em inimizade com o seu Criador, como diz o texto de Romanos no capítulo 5. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, ou talvez você mesmo tenha pensado ou tenha falado, que você precisa entrar em contato com o seu eu interior, que você precisa de um tempo para você, porque você anda muito perturbado e você gostaria de ter um pouco de equilíbrio interno. O desejo é legítimo. É a constatação de que alguma coisa está disfuncional aqui dentro. O desejo é legítimo. Só que a solução para o caos interno não está em você mergulhar ainda mais no caos, porque o caos é você. O caos sou eu que sou a pecadora. Então não tenho que entrar em contato com o caos ainda mais. A solução está em Jesus. A solução está em fazer as pazes com Deus. A Bíblia diz que a partir do sacrifício de Jesus, nós temos uma aliança com Deus, que o sangue de Jesus é a base de uma aliança, de uma amizade que nós temos com Deus. Isso está lá em Romanos, no capítulo 5, e a gente pode ler os versículos 1, 2, 3 e 4. Vai falar a respeito disso. E ali também fala sobre nós nos gloriarmos nas dificuldades, nas lutas, nas tribulações. Nós passamos por dificuldades. E quando nós passamos por dificuldades, se nós passamos glorificando a Deus, não fazendo a nossa vontade, então nós estamos sendo transformados, crucificados. Porque sofrer, todo mundo sofre. Mas a morte que nos aproxima de Jesus, a morte com a qual nós temos que nos identificar, é com a cruz de Jesus, é com a crucificação. Passar pela dificuldade reclamando, murmurando, brigando com todo mundo,
Isso não é estar crucificado. Porque dificuldade todo mundo passa. Mas passar por luta, passar por dificuldade, obedecendo ao Senhor e glorificando a Deus, isso é morte de cruz. Isso é morte de cruz. Porque sofrer todo mundo sofre. Isso daí não é privilégio do crente. Dificuldade todo mundo passa. Mas eu posso passar do meu jeito. Ou eu posso me identificar com Jesus, enxergar a oportunidade de glorificar o nome de Deus e de receber o descarregamento da glória de Deus, o download da glória de Deus. Vou me tornando de glória em glória, cada vez mais parecido com Jesus. Cada vez mais parecido com Jesus. Esse processo de glorificação é que enche o nosso coração de paz, porque nos alinha com a vontade de Deus, com quem nós deixamos de ter inimizade. Algo incrível que acontece, e a Raquel falou aqui, é que no processo de nós lutarmos contra nós mesmos, de nós fazermos guerra contra nós mesmos, termos inimizade com o mundo, nós passamos por muitas dificuldades incríveis, mas a nossa paz, a nossa alegria, ninguém pode tirar. Passar por situações de luto, como ela tem passado, e quem sabe outros irmãos também. Um dos componentes do Ministério de Música, que era para estar participando hoje, não pôde participar porque uma pessoa da sua família faleceu e ele teve que se retirar. Passar por situações de luto, passar por crise financeira, passar por dificuldade no casamento, passar por luta na educação do filho, passar por todo tipo de dificuldade que faz parte do dia a dia, todos passamos. Quantos de nós passamos por essas dificuldades crucificados? Glorificando o nome do Senhor. É fato que Jesus morreu, crucificado e ressuscitou. É fato que nós estamos crucificados. Quando nós passamos pelas dificuldades, de que maneira nós passamos por essas dificuldades? Então, olha que linda maneira como Jesus vai dilatando esse texto. Primeiro ele fala a respeito de que ele será glorificado. E também fala de que maneira ele glorifica ao Pai e é glorificado, e é na crucificação e na ressurreição. E ele usa a analogia do grão que precisa cair, mas não somente cair, precisa morrer também, falando a nosso respeito. Depois ele fala, não ame a sua vida. Não tenha atitudes de preservação da sua vida. Se exponha, seja vulnerável, vá voluntariamente para a cruz, não vai reclamando, não vai resistindo, vá. Ninguém precisou empurrar Jesus para ir para a cruz, gente. Quando ele chegou em Jerusalém, na verdade, quando ele veio para essa terra, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E daí, por fim, no versículo 26, vamos ler. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Primeiro ele fala a respeito da sua missão, depois ele fala a respeito da crucificação dele e nossa, e por fim, ele fala a respeito de como será a vida de todo aquele que é discípulo de Jesus. E então ele fala a respeito do servo. E é muito interessante porque ele fala assim, onde eu estou, o meu servo também estará. E a palavra usada para servo aqui é diácono. A palavra usada para servo aqui é diácono. E o radical, ou a raiz da palavra diácono é dioko, que significa ser perseguido ou maltratado por causa de algo, mas também significa correr atrás, capturar, seguir, perseguir ansiosamente, esforçar-se com todo o empenho para adquirir algo. Isso é ser diácono, isso é ser servo.
Mas olha só o que ele fala. Se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Isso fala de estar na presença dele. Que todo servo, todo discípulo de Jesus precisa necessariamente estar na sua presença. Não existe servir a Jesus de longe. Não existe servir a Jesus lá no quarto, assistindo o culto online. Isso em alguns momentos acontece. Mas essa não é a prática. Ainda que a tecnologia nos abençoe e em alguns momentos isso aconteça, a prática é o relacionamento. A prática é o relacionamento. Amados, o grão é polido por atrito. Nós nos relacionamos, sai até faísca de vez em quando, não é verdade? Mas nós somos vulneráveis aos relacionamentos. Por quê? Porque onde está o corpo de Cristo e onde está Cristo, é ali que o discípulo, o servo, precisa estar também, para que possa servir. Por que Jesus falou que tudo aquilo que nós fazemos para os seus pequeninos, nós estamos fazendo para Ele? Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive frio e você me agasalhou. Então é quando nós servimos ao outro, nos relacionamos com o outro, que nós estamos servindo a Jesus, e não dá para fazer isso de longe. Eu usei essa analogia de manhã, eu vou usar agora novamente. Me ajude, Marli, por favor. A Marli, diaconisa linda da nossa igreja. Eu pedi para ela trazer um copo de água para mim, mas de lá ela não consegue entregar o copo. Então ela precisa vir chegando mais perto. Pode vir, amore. Ela precisa vir chegando. Dali eu não consigo pegar o copo de água. Precisa que ela chegue até aqui. Vem cá. Vem cá, meu amor. Ela precisa vir até aqui, para que ela possa me entregar um copo de água. Muito obrigada. Ela precisa vir até aqui para me entregar um copo de água. Por quê? Porque não dá para servir de longe. De lá ela não consegue me entregar um copo de água. E aí Jesus fala, eu tive frio, eu tive fome, eu tive sede. E a gente de longe querendo servir? Sem se relacionar? Não dá para dar abraço virtual, gente. A gente precisa se relacionar com as pessoas, para que nós possamos servir a Jesus, para que nós possamos servir a Jesus Cristo. A própria palavra servir quer dizer também seguir. É impossível seguir ou servir a Jesus sem estar onde Ele está também. Sem estar onde Ele está também. Considerando que um diácono é um servo, é um mordomo, é um atendente, é um ministro, nós precisamos ter em mente de que se alguém deseja servir ao seu mestre, só pode fazer isso se estiver na sua presença. E é isso que Jesus está falando. Onde eu estiver, o meu servo também vai estar. Então, olha só, nessa pequena passagem, nesses 6 versículos, Jesus diz para gregos e para judeus, para estrangeiros e para seus conterrâneos, que chegou a hora, momento em que Ele será glorificado, que Ele será crucificado. Ele explica que cair, todos nós cairmos, mas não basta se prostrar. A condenação já está sobre as nossas vidas. Nós também precisamos morrer antes de morrermos. Se nós morrermos antes de morrermos, nós viveremos para sempre. Se nós não morrermos antes de morrermos, nós morreremos eternamente. O Cordeiro derradeiro foi imolado e Ele ressuscitou. O sangue de Jesus é a aliança que nós temos com Deus. Porque estamos crucificados com Cristo, nós temos também a certeza que com Ele nós também ressuscitaremos. E a evidência de que nós fomos crucificados com Cristo é que onde Ele estiver, nós também estaremos fazendo o quê? Servindo. Servindo ao Senhor. Por quê? Porque o serviço é a evidência de que algo aqui aconteceu.
a maneira como nós servimos, a maneira como nós nos relacionamos, as obras são a evidência da nossa fé. O livro de Tiago fala que a fé sem obras é morta. A crucificação de Jesus é fato. E a nossa? Fato ou fake? E a nossa crucificação? E a nossa morte? Jesus entrou em Jerusalém e a multidão o saudou. Um dia, Ele estará lá na Nova Jerusalém para nos receber, para nos saudar, para falar: vinde, amados meus, servos bons e fiéis, entrem para o descanso, a morada que eu vim antes e preparei para cada um de vocês.